E aí pessoal, como vocês estão? Hoje vamos começar o terceiro capítulo de Sonic da IDW. Espero que gostem e vamos lá. E a HQ já começa com o Sonic chegando na localização da cidade na qual a Amy havia dito que o Knuckles estava. E ela não estava errada, na qual podemos ver o Knuckles destruindo um robô gigante do exército do Eggman. Uma curiosidade, se você reparar muito bem nesse robô, você pode perceber que esse era um dos principais robôs, um dos que mais apareciam durante os eventos de Sonic Force, sendo os robôs responsáveis pelas maiores destruições nas cidades durante o ataque, no caso o regime do Eggman. Em seguida, o Sonic se aproxima do seu amigo, perguntando se não estava muito longe do posto de comando, onde eles acabam conversando e o Knuckles acaba falando que era muito mais divertido quando eles estavam em guerra. Pois que na guerra, o Knuckles podia fazer o que mais sabia fazer de melhor, espacar e destruir robôs do Eggman, pois agora o que fazia mais era basicamente a administração e alguns pequenos combates, o que não era a praia do Eggman, no caso nosso Equidna vermelho. E em seguida o Sonic pergunta o que estava acontecendo e o Knuckles acaba falando que aquela cidade é responsável pela distribuição de Whisper, Wispon, desculpa falar que esse nome é muito difícil, que é basicamente uma raça alienígena que o Sonic acabou ajudando alguns anos atrás, ou dias, não sei dizer exatamente o tempo que isso passou, mas que resumidamente eles pararam de enviar o Wispon, que para quem tá ali aqui servem, basicamente eles usam para, basicamente posso dizer que é aprimorar e dar força para as armas dele, potencializando elas para poder enfrentar as máquinas do Eggman. Em seguida o Knuckles dá um grito, querendo tirar satisfação do porquê haviam parado de enviar os Whispers para a resistência, onde um Mobian escondido no alto da torre acaba dizendo que não podia por ordens, e quando questionado por Knuckles, o mesmo disse que não podia falar. E Knuckles e Sonic acabam trocando o olhar e ambos acabam fazendo uma coisa que eu até gostei bastante, que enquanto o Sonic subia em alta velocidade, os Knuckles simplesmente subia dando murro na parede escalando com aqueles espinhos que tinha nas luzes, que eu acho uma parada bem legal desse personagem. E ao entrarem dentro da cidade, ambos veem o caos que estava lá dentro, com as pessoas claramente assustadas dos ataques dos Badniks e todo um caos estava se rolando. Inclusive, aquele Mobiano acaba voltando e dizendo que eles não podiam entrar, que não deviam mesmo. E o Sonic acaba perguntando o porquê. E o Mobiano acaba falando, dizendo que eles não deveriam por conta que eles haviam levado os Whispers, que são aqueles alienígenas, e os Wispons, aquelas armas que os Whispers entram para ser energizadas por eles, e que sem elas não haviam como eles enfrentarem eles, no caso os moradores. E o Knuckles acaba perguntando eles quem, e o Sonic acaba dizendo, mandando a real, no caso que ele havia visto o amigo deles derrotar um Super Badnik, e pergunta o que havia acontecido desde o começo. E basicamente como tudo aconteceu foi que durante o período da guerra apareceram dois mercenários que acabaram rechaçando, no caso afastando as forças do Eggman. E eles disseram que iriam fortalecer a defesa deles, mas na real o que eles fizeram foi pegar todo o armamento deles e os fechar dentro de uma muralha, onde eles tinham que fazer tudo o que eles queriam, pois não tinham como se defender. E você deve estar se perguntando por que eles não fogem da cidade. E não é porque eles não poderiam, sim, eles poderiam. O que acontece é que isso seria basicamente assinar um F na sua carteira, pois onde o lado você vai de F ou dentro da cidade você é obrigado a trabalhar para eles, é um ou outro. Não era a melhor das opções, mas fazer o que, né? Mas voltando à história, o Sonic ele acaba já sabendo que eles teriam que dar uma surra nesses caras para eles aprenderem uma lição. E eles perguntam onde estava a localização, onde o Mobiano Cachorro acaba dizendo que eles haviam transformado o depósito deles na base deles e eles dizem que vão cuidar da situação e para ele aguardar. E aqui é um breve resumo sobre os Whispers, para quem não sabia sobre eles como eu. Basicamente eles fazem parte do jogo Sonic Colors, que sim, nem eu próprio sabia desse jogo, mas fica aí para quem quiser saber. Basicamente esse jogo o Eggman que acaba criando a famosa Eggmanlandia dele, onde está a presença de vários planetas, onde ele acaba dizendo que é para diversão, mas na verdade está sugando a energia dos Whispers. Esses carinhas acabam então pedindo ajuda do Sonic, onde ele vai lá e acaba os ajudando. Tanto que inclusive pede algumas habilidades, basicamente ele recogiteia, pode perfurar o solo, dependendo do Whisper. Basicamente eles dão uns busts a ele. Retornando a HQ, o Knuckles explica que durante o ataque do Eggman eles pediram ajudas aos Whispers, graças ao Tails conseguiu entender a língua deles, eles toparam na hora, inclusive fortalecendo a energia deles para as máquinas. Isso explicaria como a arma do protagonista Sonic Forces
tem tanto poder assim para enfrentar as máquinas do Eggman. Eles mesmo se permitiriam ficar nessas cápsulas encasuladas, que eu acho que seria como uma forma de proteção para eles. E o Knuckles para ficar bem revoltado ao ver como aqueles carinhas estavam presos ali. E logo atrás a gente pode ver o Sonic tentando acalmar eles do seu jeito. E aqui que aparecem os primeiros vilões desse capítulo. E sim, esses são personagens originais das HQs da IDW. E, só spoiler, esses dois são gambás. Eu também só percebi isso lá pra depois. A gente já tem claramente as personalidades do Valentão, tirando o sarro dos caras e pregando essas peças aí, entre aspas. Tanto que dá pra perceber daí, com um cara vestido de bobo da corte e uns outros lá servindo comida pra eles. Os Knuckles, o Sonic até disse que Bardeneiros é exemplar perto deles. O Knuckles já queria logo sair pra pancada com eles, só que o Sonic impede, dizendo que por conta dos moradores estarem perto seria perigoso demais, o que acaba fazendo seu amigo aceitar ficar ali. E os dois já entram lá fazendo logo uma bela apresentação, chamando a atenção dos dois e dizendo se apresentaram com Sonic Ouriço e Sonic o Echidna, os comandantes da resistência. E a gente pode ver que o grandão ficou bem irritado com eles, basicamente principalmente por ter invadido a base deles, tecnicamente o armazém. E o baixinho ali acaba dizendo que realmente já tinha ouvido falar deles, mas que eles não haviam ouvido falar deles. E em seguida os dois também não ficam para trás, já que vão logo e se apresentam rimando. O baixinho se chama Desor e o grandão Danado. E o Knuckles logo já percebe que os dois têm uma forte coordenação, pela forma como os dois conversaram. Só que o Sonic simplesmente começa a rir, achando bem engraçado aquilo. E eu vou admitir, não, também achei aquilo bastante engraçado, viu? Logo as cenas de luta começam, onde o Knuckles tenta acertar um soco, só que o Desor acaba conseguindo pular por cima dele. Enquanto que o Danado não tem a mesma sorte, já que recebe um Spin Dash no peito. E o Desor acaba sendo acertado por um soco, dessa vez realmente acerta ele. Enquanto que o Danado consegue segurar o Sonic em sua forma bola com suas mãos. Logo o Danado começa a brincar de basquete com o Sonic, arremessando ele para cima. Só que uma coisa bem legal que eu achei aqui foi que o Sonic conseguiu parar na parede, não fazendo completamente sua forma de bola, e em seguida se lançando novamente um Spin Dash direto na cara do Danado, acertando em cheio, fazendo ele cair por cima da mesa de comidas. Enquanto isso, sua luta seguia contra o Desor, onde ele acaba dando um mortal para cima e usa uma das suas habilidades de gambá, no caso sua principal habilidade é a bomba de fedor. Ele dá meio que um Spin Dash, solta uma bomba de fumaça, no caso um fedor forte, achando que isso derrubaria o Knuckles, só que o cara aparece com os olhos ardendo e acaba acertando um socão cheio nele, afundando ele no chão. Em seguida, o Danado acaba levantando o Desor do chão, mostrando como estava atordoado, perguntando se estava bem. Enquanto isso, o Sonic pergunta se o Knuckles estava bem, e ele responde que sim, enquanto cuspia por causa do fedor de gambá no seu rosto. E os dois, vendo que a situação estava ficando feia contra aqueles dos heróis, resolvem então utilizar os Wispons, que no caso é aquelas armas dele. E o Knuckles fala para o Sonic pegar o Wispon, só que antes que ele concluísse, o Sonic já dá um pulo e bate palmas com o Whisper. Eu acho que esse é o capítulo favorito para os fãs de Naruto, pois é nessa parte que o Sonic usa o famoso discurso no Jutsu. Ele acaba dizendo que ele era Sonic, um amigo desse que havia ajudado eles na luta contra o Dr. Eggman. E aí ele disse também que eles não eram obrigados a ajudar eles nem nada, que eles podiam fazer suas próprias escolhas. Basicamente isso. O que acaba dando certo, mostrando que as armas onde os Whispers estavam, no caso os Whispers, acabam tendo resposta dos mesmos. E no quadro seguinte, os demais Whispers acabam respondendo, já que tanto os que estavam dentro dos Whispers acabam saindo, como todos os outros acabam cercando eles. E os dois de gambás tentam colocar os Whispers de volta nos Wispons, só que acaba não dando certo, pois ambos são impedidos por Sonic e Knuckles. Mas mesmo se tentassem não ia dar certo, pois os Whispers não iam querer ajudar, então eles não iam funcionar de qualquer jeito. E após isso, os dois acabam nocauteando os dois e os amarrando e os empurrando para fora. E aquele mesmo mobiano cachorro acaba aparecendo, os agradecendo muito. Enquanto os dois conversavam, o Whisper acaba aparecendo e acaba meio que entrando na máquina que estava, onde o Sonic acaba traduzindo, dizendo que eles iriam ficar para ajudar eles na defesa e na reconstrução da cidade, onde o Mobiano cachorro ficando muito contente e agradecido com aquilo. Enquanto isso, os dois Mobianos escoltavam o
desou e danado, que as coisas difíceis de falar, para a cadeia, que eles iam passar muito tempo e que se esperavam que eles haviam gostado do governo, falando com raiva. Afinal, os caras haviam praticamente sido escravizados. Onde eles acabam dizendo que eles haviam acabado de entrar para a lista de inimigos de Dezo e Dana. Só que, assim como o Sonic e Knuckles, dessa vez eles acabam dando um boy e acabam inclusive rindo deles, os empurrando em direção à cela. Após isso, Knuckles acaba dizendo, agradecendo o Sonic pela ajuda mesmo que não precisasse. Afinal, Knuckles é orgulhoso demais para admitir obrigado pela ajuda simplesmente. E o Sonic acaba retribuindo o favor. No caso, dizendo nada praticamente. Onde, após isso, Knuckles acaba dizendo que provavelmente irá voltar para a sua ilha e ficar um bom tempo lá. E o Sonic acaba concordando com eles, mas dizendo que se qualquer ajuda precisasse, poderia contar com ele. E após daí, com os Wilson perto, antes de eles irem embora, o Sonic diz que eles deveriam ter uma festa, onde todos acabam concordando com a ideia, inclusive gostando muito. E de volta à base misteriosa do Eggman, a figura misteriosa na cadeira acaba vendo as imagens e acaba ficando contente ao ver que a Angel Slide, onde fica a Esmeralda do Caos, estava desprotegida, dizendo que seus planos haviam acelerado consideravelmente. E esse aqui, pessoal, foi o terceiro capítulo do arco do Neo Metal Sonic da IDW. Desculpa aí se os vídeos vão ficando diferentes a cada um. É que eu tô tentando encontrar o melhor modelo de vídeo para deixar pro canal. Até a próxima e desculpa a demora, que eu tô um pouco ocupado, mas deixa o relação, tchau e até o próximo vídeo.